Seja muito bem-vindo ao canal Neurofuncional. Meu nome é Rogério Souza e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento motor. Então nós vamos entender cada etapa de ganho motor da criança, então como ocorre a aquisição da habilidade motora em diferentes posturas, prono, supino, em pé. Só que antes de começar essa aula, se você quer ajudar a gente aqui do canal, eu te convido a se inscrever aí embaixo com o sininho, deixar o seu curtir, que isso ajuda muito no desenvolvimento do nosso trabalho. Mas sem enrolação, vamos estudar neuro! Então vamos dar início à nossa aula sobre desenvolvimento motor. Para iniciar, o desenvolvimento motor trata-se de um processo sequencial, ou seja, que existe uma sequência em que ocorre esse desenvolvimento, contínuo e relacionado à idade cronológica. Então vocês vão ver que nós vamos estudar nessa aula o desenvolvimento motor, como que ele acontece, essa sequência que ocorre, o ganho motor da criança, relacionado com a idade cronológica dela. O ser humano ele adquire uma enorme quantidade de habilidades motoras. Estas progridem de movimentos que são simples e desorganizados e vão então progredindo para habilidades motoras altamente organizadas e complexas. Então essa que é a beleza do desenvolvimento motor. A criança lá quando nasce, ela realiza movimentos reflexos, simples e grosseiros, e conforme vai ocorrendo o desenvolvimento, esses movimentos vão ficando organizados e complexos. Mas vale ressaltar que hoje nós sabemos que o processo de desenvolvimento ele ocorre de uma maneira dinâmica, então esse desenvolvimento não é fechado, né? Tem que seguir exatamente essa sequência ela é no geral, tá? Então ele é dinâmico e susceptível a ser moldado a partir de inúmeros estímulos externos. Ou seja, a criança que recebe muito estímulo, ela vai ter um desenvolvimento motor melhor do que aquela criança que não recebe estímulo externo, tá bom? Então isso pode influenciar diretamente no desenvolvimento motor. De uma forma didática, eu dividi por posturas ao invés de dividir só por idade. Então nós vamos estudar o desenvolvimento na postura de supino, como que ocorre o desenvolvimento, na postura de prono, sentado e em pé. Tudo bem? Para ficar um pouco mais fácil de compreender a progressão do desenvolvimento motor. Então, começando na postura de supino, o recém-nascido, como que ele se apresenta? Ele apresenta uma flexão total dos membros superiores e inferiores. Isso ocorre devido à influência da criança ter saído do ambiente intrauterino, em que ele fica em posição fetal, ou seja, um padrão flexor fisiológico durante o período intrauterino. E os quadris geralmente estão elevados do apoio em flexão, ombros protraídos, punhos em flexão, pronados, mão fechada, polegar aduzido, pés dorsifletidos e evertidos. Então essa criança normalmente ela é o quê? Ela é assimétrica, então ela tem uma preferência, por exemplo, na posição da cabeça, para a direita ou para a esquerda. Só nós observarmos aqui no vídeo um recém-nascido, dá para observar a postura flexora que essa criança apresenta, tanto dos membros inferiores quanto dos membros superiores, tá bom? E eu tampei aqui o rosto da criança, mas daria para observar que também é assimétrico. Já no primeiro mês, a postura ainda continua assimétrica, porém esse bebê ele vai ter mais extensão do que o recém-nascido. Mas os quadris ainda não tocam o solo, então conservam certa flexão. A cabeça ela roda para ambos os lados, mas lembrando que se mantém assimétrico. E os membros inferiores e superiores permanecem em flexão. Já no segundo mês, os membros inferiores eles apresentam o que nós chamamos de kicking, que são movimentos recíprocos dos membros inferiores, em que a criança parte de uma flexão total dos membros inferiores, ela estende esses membros inferiores e depois volta para o movimento de flexão, que é como se a criança desse um chute e voltasse para a posição flexora, tá bom? É muito comum nessa idade. Os quadris podem não estar apoiados no solo durante os movimentos de membro inferior, até nós podemos observar aqui na imagem, né? Criança mantendo ainda uma flexão do membro inferior. Normalmente nessa idade é muito comum observar essa posição. Ela aumenta a movimentação espontânea dos membros e sorri responsivamente, vocalizando aí alguns simples ainda incompreensíveis para a idade. Já no terceiro mês é que a postura fica simétrica, então a cabeça ela permanece por mais tempo na mediana, tá bom? Então quando que a criança ganha certa simetria? No terceiro mês. As mãos estão mais frequentemente abertas, a criança até consegue fazer a aproximação da mão
a um objeto que você oferece para ela na mediana, mas normalmente ele não pega. Apresenta então mais extensão dos membros e quadris, então nós estamos vendo que a criança ela parte, o recém-nascido, de uma posição totalmente flexora, e ele vai perdendo um pouquinho essa flexão. Ele sorri e vocaliza quando falam com ela e pode gargalhar. E a criança também ela fixa atentamente para as faces de outras pessoas. Já no quarto mês, as mãos podem permanecer fechadas também, mas ela é capaz de abrir para buscar objetos e trazê-los à boca. Então os dedos da criança estão mais participativos. Os membros inferiores já estão em extensão bilateral, ou quando está em repouso ele pode ficar em uma flexão e abdução, em repouso, e a cabeça ela vai para a direção do som totalmente. Enquanto que no quinto mês, a criança já leva o objeto à boca, fazendo uso conjunto das mãos. A apreensão nessa fase ela é ulnar, ou seja, a criança ela pega os objetos utilizando mais o quarto e quinto dedo e transferem o objeto de uma mão para outra também. É nessa fase que a criança consegue pegar os pés, tá bom? Então normalmente a criancinha está brincando com os pés e ela acaba até tombando para o lado, e aí que a criança vai começar a aprender a passar da posição de supino para a lateral, tá bom? Normalmente é ocasional, ela está brincando com os pés, acaba virando lateral, e ela vai começando a adquirir essa habilidade. No quinto mês também eles são capazes de elevar os quadris do apoio com os pés apoiados na superfície, como se a criança fizesse uma ponte, né? Então eleva o quadril, a pelve do apoio, e pode também permanecer nessa posição que nós chamamos de postura em rã, que é essa posição em flexão e abdução dos membros inferiores e flexão dos membros superiores. Já no sexto mês, que a criança consegue rolar de supino para prono, os membros inferiores, os pés podem chegar à boca, a apreensão ela ocorre em toda a mão, então é uma apreensão palmar. Então a criança utiliza normalmente a base do polegar para fazer isso. E no sexto mês é aquela fase em que a criança começa a balbuciar, então repetir sílabas ainda incompreensíveis, né? E localiza bem a direção do som. Já no oitavo mês desaparecem os kickings, aqueles movimentos de chute dos membros inferiores. Os membros inferiores eles ficam estendidos, mais aduzidos e levemente em rotação externa. Geralmente as crianças não gostam de ficar na posição de supino nessa fase, então normalmente elas vão rolar e sentar. Já vai começar a apresentar a pinça inferior, então a criança utiliza a pinça apoiando o polegar na região lateral do indicador. Pega brinquedo fora do alcance e próximo aos 9 meses ela é capaz de fazer oposição do polegar e dedos e apontar com o indicador. E é nessa fase que a criança inicia o largar, então nós podemos ver que no desenvolvimento, primeiro a criança adquire apreensão para depois o largar, porque é uma atitude um pouco mais complexa. E no 10º mês, a criança tira e apanha objetos, acena com a mão, a pinça já é pura, mas lembrando que a criança normalmente ela abre muito a mão para apanhar o objeto, então não tem uma parametrização muito boa. Já no 12º mês é que a mão ela consegue se ajustar melhor ao tamanho do objeto. Estudando um pouquinho então a posição em prono, o recém-nascido ele é capaz de rodar a cabeça para os lados para liberar a via aérea, então nós podemos ver aqui no vídeo, quando você coloca a criança na posição de prono, ela consegue rodar a cabeça para a lateral para liberar a via aérea, tá bom? Então uma forma aí de defesa, né, para não morrer asfixiado. Pode levantar a cabeça alguns graus do apoio, porém não consegue sustentar. Apresenta um padrão flexor dos membros superiores e inferiores que são posicionados junto ao tronco, tá bom? Então dá pra gente ver que ele ainda mantém uma posição flexora nessa postura. Já no primeiro mês, a criança também está em flexão de quadris, um pouquinho menor que no recém-nascido, porém ele consegue levantar a cabeça do apoio mais ou menos uns 10 graus, mas não consegue manter. E já no segundo mês, o queixo está intermitentemente fora do apoio, aproximadamente aí uns 45 graus, essa posição aqui. Ainda pode manter um padrão dos movimentos mais em flexão, mas os quadris estão mais próximos do apoio. Da mesma forma que ocorre em supino, nós podemos ver que ocorre também na posição em prono. A criança está em flexão e conforme vai passando o tempo ela vai ganhando mais extensão. No terceiro mês, então, a postura ela está mais estendida, então com os quadris apoiados na superfície. Você consegue observar aqui então que a pelve está apoiada agora na superfície, então perdeu aquele padrão flexor. A criança ela se apoia no antebraço e o húmero está quase a 90 graus na superfície de apoio. A cabeça normalmente fica entre 45 e 90 graus do apoio e consegue mantê-la enquanto observa o ambiente. Então essa posição que normalmente nós observamos numa criança de 3 meses.
Enquanto que no quarto mês, a cabeça e o tórax estão fora do apoio e mantém a face a 90 graus da superfície, os quadris estão em extensão e a pelve apoiada na superfície, tá bom? Então, o que nós conseguimos ver aqui. E normalmente nós conseguimos até observar uma extensão completa dos membros, que nós chamamos de swimming ou nadando, que é quando a criança vai fazendo umas extensões alternadas dos membros inferiores. E algumas crianças já podem rolar para supino. Então, no quinto mês, a descarga de peso ela pode estar ora nos antebraços, ora nas mãos. Então, a criança consegue transferir o peso para um membro inferior e com o outro facilitar o alcance de objeto à sua frente. É possível também observar a posição em RAM da criança, que ela fica nessa posição aqui também. E eles conseguem rolar de prono para supino. Então, vamos observar aqui a imagem, a criança com 5 meses em prono. Então, normalmente ela realiza o apoio do membro superior aqui e acaba descobrindo o rolar, tá bom? Então, como eu disse, normalmente esses marcos motores, eles acontecem muito no acaso. A criança que apoiou aqui o membro superior acabou rolando. E aí que ele vai adquirir essa habilidade de rolar. E no sexto mês, ele adquire a habilidade de apoio com uma das mãos. No oitavo mês, a criança consegue passar para a posição sentada. Como que ela faz isso? Normalmente se arrasta com o abdômen para trás e consegue sentar. E próximo aos 9 meses, ela passa de sentado para prono, então vai se arrastando para frente. No 10º mês, então ela engatinha de forma cruzada, então braço direito com o joelho esquerdo, braço esquerdo com o joelho direito, apoiada nas mãos e nos joelhos. A criança também faz muito aquele balanceio antero-posterior, sabe quando a criança fica nessa posição aqui, fazendo o movimento antero-posterior? É nessa fase que acontece. E a criança também pode engatinhar de urso, que é o que nós podemos ver aqui nesse vídeo, em que a criança não apoia o joelho, apoia os pés. Já o desenvolvimento motor na posição sentada, o recém-nascido ele só consegue ficar nessa posição com apoio, então ele até consegue endireitar a cabeça a partir de uma flexão ou extensão completa, mas não consegue sustentá-la, tá? Então o tronco ele apresenta-se assim arredondado. Enquanto que no primeiro mês não muda muita coisa, a cabeça geralmente é caída para frente, tá? E o tronco arredondado. Já no terceiro mês, a criança mantém a cabeça ereta e o tronco parcialmente fletido, ou seja, a criança adquire um certo controle cervical na posição sentada. Já no sexto mês, a criança já consegue ficar sem apoio e é capaz de manter-se por pouco tempo assim. O tronco ele é ereto e as mãos elas se apoiam na superfície à frente, então a criança começa com a reação protetora para frente, tá bom? Então nós conseguimos observar isso aqui. Já no 8º mês, a criança ainda permanece sem apoio, ela recupera da posição ereta quando cai para os lados, então o que nós chamamos de reação protetora para os lados, pode sentar-se de lado com o apoio dos membros superiores e leva a boca a todos os objetos nessa posição sentado. E já no 10º mês, então como nós vimos anteriormente, a criança já consegue sentar sozinha, ela consegue fazer o que nós chamamos pivotear, que é onde ela roda em círculos, né? Para pegar algum objeto, apresenta a extensão protetora dos membros superiores agora para trás. Então o que nós vemos? No 6º mês ela tem uma reação protetora para frente, no 8º mês para os lados e no 10º mês para trás. E também é capaz de passar de sentado para em pé utilizando apoio aí nos móveis. Vendo então o desenvolvimento na posição de puxado para sentar. Então quando você puxa a criança de supino para sentado. Então no primeiro mês a cabeça ela cai para trás, como nós observamos aqui. Às vezes a criança tenta acompanhar o tronco, mas ela não consegue. Já no 3º mês tem um leve atraso ainda da cabeça, mas o esforço é grande para conseguir acompanhar o tronco. E no 5º mês a criança acompanha todo o tronco, então ela tem uma certa força de musculatura anterior da cervical. No 6º mês ela já auxilia então com a cabeça e os membros superiores, enquanto que no 8º mês ela é capaz de puxar sozinha a partir do apoio do cuidador. Então você só dá o apoio para a criança e ela se puxa sozinha. E em pé, no primeiro mês a criança, se você deixar ela com apoio na axila, ela até suporta o peso e vai apresentar o que nós chamamos de marcha reflexa, que é o que nós podemos observar aqui no vídeo. Esse vídeo na verdade foi um pouquinho polêmico, né, quando surgiu aí que a criança deveria estar com a mãe e acabaram filmando ela andando, mas isso aqui é a marcha reflexa, tá bom? Se você coloca uma criança recém-nascida nessa posição, é isso que vai acontecer.
E no segundo mês a criança vai apresentar uma astasia, então ocorre a integração dessa marcha reflexa, então a criança não consegue ficar em pé mesmo com apoio. Já no quarto mês, se você apoia a criança em pé, ela estende os membros inferiores repetidamente e os dedos ficam em garra, que é como se a criança estivesse saltitando. E no quinto mês ela suporta já quase todo o peso nessa posição. No sexto mês ela já salta vigorosamente quando você segura ela em pé, então a criança começa a saltar mesmo nessa posição no sexto mês. No oitavo mês ela é capaz de sustentar-se nos membros inferiores e permanece nessa posição se você estiver apoiada nos móveis, tá bom? Então ela consegue puxar-se para de pé e é nessa fase que é muito interessante saber que toda a planta do pé está tocando o solo. E já no décimo mês ela passa para de pé, apoiado nos móveis sozinha, levanta um pé, pode subir no sofá ou na cama, é aquela fase que a criança começa a ficar perigosa sozinha em casa, tá bom? Então ela passa para sentado, geralmente utilizando a posição de cócoras. E para finalizar essa aula então, como que ocorre o desenvolvimento de acordo com a idade? No 15º mês, a criança ela já anda sozinha, mas ela cai com facilidade, fala várias palavras utilizando jargões, então é aquela fase fofa da criança em quando ela solta diversas frases, diversos jargões e aponta as coisas que desejam. Então é a fase que você não leva a criança no mercado. No 18º mês, ela já consegue atirar a bola, senta sozinha numa cadeira pequena, sobe numa cadeira de adulto, anda e raramente cai. Por exemplo, quando ela está andando rápido, daí ela pode acabar vacilando. É aquela criança que corre contraída, então com os membros superiores fletidos, come sozinho, só que derramando, consegue já tirar peças de roupas e usa muitas palavras inteligíveis. No 21º mês, ela já anda e agacha-se brincando, desce escadas com o apoio de uma das mãos, só que é aquela descida de escada utilizando os dois pés, então desce degrau por degrau utilizando os dois pés. A criança já chuta a bola, manuseia bem o copo e entorna quando está cheio e atira quando acaba. E no segundo ano, no 24º mês, a criança corre razoavelmente bem, sem cair. Os pés e as pernas estão mais flexíveis. Ela sobe e desce a escada sozinha, agacha-se frequentemente para brincar sozinha, inicia a supinação quando leva a colher à boca, então um certo controle motor aí da mão. Joga a bola de cima para baixo, coloca a roupa, escova os dentes com ajuda, lava e seca as mãos não corretamente, combina palavras formando sentenças, e é nessa frase que normalmente a criança entende melhor os pronomes eu, meu e você. Então eu utilizei como referência esses 4 livros de fisioterapia pediátrica, então essa aula foi só um resumo, tá bom? Então se você quer aprofundar o estudo, eu aconselho você dar uma olhada nesses livros. Espero que essa aula tenha te ajudado. Eu comecei agora com conteúdo de pediatria, neuropediatria. Escreve aí nos comentários o que você achou, se você quer mais vídeos ou não, tá bom? Espero que tenha ajudado. Não esqueça de seguir o Neurofuncional lá no Instagram, é /neurofuncionalr. Normalmente eu faço as enquetes lá para definir quais as aulas que eu vou trazer aqui para o canal. Fica com Deus, até a próxima!